Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com o Torá, um excelente dia para você que nos ouve. Vamos então estudar mais um pouquinho? Vamos falar hoje sobre Hilchot De'oth, capítulo 5, Halachá de número 7, e essa Halachá nós iremos dividir em algumas partes. Vamos começar então pelo primeiro parágrafo. Diz assim: um sábio da Torá não deve gritar nem se esganiçar quando fala, como o gado ou as bestas selvagens, nem deve elevar muito a sua voz. Ao invés disso, deve falar gentilmente a todas as pessoas. Falando gentilmente, deve cuidar para não ficar a distância muito longa, para que não pareça com o discurso dos soberbos. Meu comentário. Aqui, Rambam Maimônides fala sobre a importância enorme da maneira de se falar. Minha bisavó costumava contar uma história muito interessante. Certa vez havia um rapaz que era filho de pais muito humildes e que havia ido estudar na universidade por conta de muito esforço desses pais. Em dado momento, esse rapaz estava sem dinheiro e resolve então mandar um telegrama para os pais comunicando a situação. Como o telegrama naquela época era caro e se cobrava por palavras, ele resolve escrever uma mensagem muito sucinta. Quando o pai recebe o telegrama, pede a um vizinho para lê-lo. O vizinho, porém, não estava com muita paciência para ler o telegrama naquele momento e já o recebe de uma maneira meio atravessada. E aí, então, quando o senhor pede ao vizinho para ler o telegrama, ele olha para o telegrama e diz assim: pai, manda dinheiro, obrigado. E aí o pai fica indignado. Sem vergonha do meu filho, como é que ele fala assim comigo? Como é que ele faz isso depois de tudo que fizemos? E chega amargurado para falar com sua esposa. Sua esposa, porém, o convence a levar o telegrama para uma outra vizinha que era mais amorosa, era mais paciente, dizendo: não é possível que o nosso filho tenha escrito dessa maneira. A outra vizinha, então, ao pegar o telegrama, lê e diz: pai, manda dinheiro? Obrigado. Ah, agora sim, esse é o meu filho, esse é o filho que eu conheço. A moral dessa história é que a maneira como nós falamos é extremamente importante. E é exatamente isso que o Rambam Maimônides está falando aqui. Um sábio da Torá, uma pessoa que decide viver de acordo com a Torá, é reconhecida pela sua forma suave de falar. Uma pessoa que eleva sua voz, se exaspera o tempo inteiro, deve buscar trabalhar esse traço de personalidade, porque isso não está de acordo com os valores da Torá. Por quê? Porque quando somos agressivos na nossa forma de falar, exasperados, falamos alto, colocamos o outro na defensiva. E quando você coloca o outro na defensiva, você acabará extraindo o que há de pior daquela pessoa. É muito importante, portanto, falar de forma gentil para com todos, falar de uma maneira calma, tranquila e com humildade. Isso não significa não falar com firmeza, mesmo naqueles momentos em que você precisa ser firme, precisa até mesmo adotar uma posição dura, você pode fazê-lo sem perder a sua gentileza, sem perder a sua humildade, resumindo, sem agir como uma besta selvagem. É curioso que Rambam Maimônides fala ainda que é importante que se tome cuidado com a distância, para não parecer que se está falando com uma voz muito baixa por uma questão de desinteresse ou de arrogância. Observe todo o cuidado, portanto, da halachá com relação à maneira como o outro te percebe. Compreenda que aqui, novamente, ele não está tentando estabelecer regrinhas específicas, mas sim dando diretrizes gerais de como é que nós devemos nos portar na nossa comunicação com o outro. Devemos tomar cuidado para não parecermos arrogantes, para não parecermos agressivos, e sim para parecermos sempre gentis, humildes e acessíveis. Pois aí sim, quando somos acessíveis,
Se o outro desejar ouvir palavras do Eterno, se desejar conhecer os caminhos da verdade da Torá, o outro irá naturalmente nos procurar, pois sabe que pode contar que nós seremos sóbrios na nossa maneira de falar e mesmo quando formos firmes, não iremos agredi-lo. O mundo está cheio de pessoas extremamente e cada vez mais agressivas na sua forma de falar e de lidar com o outro. Só há uma maneira de sair dessa situação, é quebrando radicalmente com esse ciclo. Lembrando que ele não está sugerindo que nós engolamos sapo e que nós fiquemos sem expressar o nosso desconforto ou que nós aceitemos que o outro nos faça de capacho. Não, podemos e devemos nos insurgir contra a injustiça, contra o mal e nos colocarmos com firmeza, porém sem perder a gentileza, sem perder a amorosidade nos nossos lábios e no nosso discurso. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.